Eu queria trazer aqui um superchat que eu acho que chama atenção também para uma parte muito importante que a gente ainda não tratou especificamente, né? Um superchat do Alexandre Emanuel, inclusive, muito obrigada, Alexandre, siga participando com mais superchats, a gente agradece. O México jogou hoje com 8 titulares que jogam no futebol mexicano. Ainda é possível ser campeão do mundo sem ter jogadores nas principais ligas? Eu acho que não. Queria saber a opinião de vocês. E começando aí por Klinsmann, meu amigo que chegou agora. O que você acha, Klinsmann? Boa noite, Ju, Cássio, Minhoca, Luca, Pedro e todo mundo que acompanha aqui a gente. Eu acho uma boa pergunta de Alexandre Manuel, obrigado pelo superchat. E assim, da maneira que existe hoje essa disparidade do futebol praticado nas grandes ligas da Europa para as ligas, vamos dizer assim, mais periféricas, como Brasil, os Estados Unidos, México, Japão, entre outras, é algo que, assim, da maneira que é hoje, com essa globalização do futebol e o grande poderio financeiro dessas ligas, acho que acaba se tornando inviável de uma equipe, você atualmente montar um time com atletas que atuam no seu próprio país de origem para poder chegar e conquistar um título de Copa do Mundo. Porque com mais investimento atrai melhores jogadores, tem melhor estrutura, e aí vai se somando isso, é uma bola de neve enorme, da qual, por exemplo, você não vê um Brasileirão, um Campeonato Mexicano, dos Estados Unidos, a MLS, tem um potencial de atrair e tirar esses jogadores que vão para a Europa desenvolver e atingir o seu potencial, chegar no seu topo, no seu nível. Você não costuma ver tanto dessa competição. Os melhores estão indo para lá por causa de todos esses fatores. Então, quando você vê uma equipe como o México, que, beleza, tem 8 jogadores titulares que jogam lá, mas uns programas atrás a gente estava debatendo aqui que esse era um dos piores Méxicos das últimas Copas. Assim, um time que vinha com muitos problemas, que parecia que ia quebrar, mas da maneira negativa. Essa sequência de passagem de fase e eliminação nas oitavas de final. Se esperava. Todo mundo acho que gostaria de ver esse México chegando nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Dessa vez, sequer aparentemente sequer pode chegar às oitavas. Assim, vai precisar de uma combinação de resultados. Então, a disparidade financeira que existe hoje é algo que eu não vejo sendo superado, pelo menos num futuro próximo ou médio prazo, para que haja um equilíbrio maior entre essas tais ligas periféricas, para que, por exemplo, o Brasil venha a ser campeão do mundo novamente, tendo metade do seu elenco ou mais de jogadores que atuam aqui na Série A. Então, acho bem complicado mesmo. Alguém discorda? Não, é bem por aí mesmo. Acho que é um caminho natural, né? Caminho natural, que os melhores jogadores estejam atuando nas ligas mais ricas do mundo, né? Então, de fato, hoje é difícil você ver alguma seleção que tem jogadores ali disputando ligas menores, chegando longe na Copa do Mundo. Agora, times como o México podem até ser competitivos. O México, mesmo atuando com 8 jogadores, não esse México, mas um México hipotético, com 8 jogadores ali atuando no futebol local, ele pode chegar nas oitavas, nas quartas, como o México costuma chegar ali nas oitavas, né? Algumas ligas podem ainda ter alguma competitividade, mas é natural que as principais seleções tenham ali jogadores nas principais ligas do mundo. Ô Pedro, e só para eu fazer uma correção, caso não tenha ficado tão claro, assim, até na pergunta do próprio Alexandre, com relação a tipo, as principais ligas. Tem um amigo que citou nos comentários, por exemplo, da Alemanha utilizar muito a maioria dos seus jogadores. Mas eu trazer isso agora, Klinsmann. Os principais jogadores da Alemanha serem a base da Bayern de Munique. Mas aí no foi caso. O Diego aqui que falou. No caso, essas seleções terem, no caso, ligas nesses seus países, ligas muito fortes e que estão nesse top 5, top 6 aí de ligas mundiais com questão financeira muito acima, disparado das demais. E aí, assim, só
atendo mais a países como Brasil, Argentina, Uruguai, por exemplo, que já foram campeões do mundo, assim, que tem essas suas ligas mais periféricas em relação aos times europeus, né, às seleções europeias. Então, essa disparidade aí que a gente está tratando mesmo.